Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso momento de reflexão na palavra de Deus, na certeza de que Deus sempre tem uma palavra ao nosso coração que nos edifica, que nos transforma e que ilumina o nosso caminho. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você o texto de Gênesis 18, do verso 1 ao verso 15, que é um texto muito emblemático, onde nós encontramos Abraão, Sara, recebendo a visita de 3 homens. Um deles é o próprio Deus e 2 anjos. E o que chama a nossa atenção nesse texto é que, diante de uma promessa feita por um daqueles visitantes, que eles estavam na tenda de Abraão, visitando a Sara e Abraão, diante de uma promessa, de uma revelação de que Sara seria mãe, dali a 1 ano, Sara riu. Isso traz profunda inquietação no nosso coração. Por que Sara riu? Por que Sara teve aquela atitude diante daquela visita tão inesperada e de uma promessa tão importante, que era o cumprimento daquilo que Deus havia prometido a Abraão há muitos e muitos anos antes? Então nós queremos, nessa oportunidade, passarmos pelo capítulo 18 e outros capítulos de Gênesis, e nessa jornada nós podemos aprender lições preciosas para a nossa vida, da vida de Sara, dessa experiência dela com o Senhor, né? Então, diante da risada de Sara, o que essa risada diz sobre o nosso relacionamento com Deus? Alguns especialistas dizem que uma pessoa, quando ela está enfrentando profundas emoções, onde a sua vida está em intensa convulsão emocional, uma risada do tipo não intencional, mas ocasionada por essa turbulência emotiva que se encontra o seu coração, que se encontra a sua alma. E uma risada pode acontecer. Será que foi isso que aconteceu com Sara? Por que Sara sorriu? E é interessante nós entendermos o contexto, né? Como as emoções dela nos ajudam a compreender e entender que Deus havia feito a promessa a Sara pelo menos 4 vezes antes dessa. Então, acompanhe na sua Bíblia aí. Em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão dizendo assim, Gênesis 12, verso 2: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A segunda vez está no capítulo 13, no verso 16. Deus aparece novamente a Abraão. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. É a segunda vez que Deus faz a mesma promessa para Abraão e Sara. Terceira vez, Gênesis 16, 10, diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. E aí a 4ª vez que Deus faz a promessa a Abraão é em Gênesis 17, 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação. Desde a última promessa de Deus a Abraão e Sara, passaram-se 25 anos. E durante esses 25 anos, Deus apareceu Deus está fazendo promessas. Deus está sempre
aparecendo para Abraão e Sara e fazendo a promessa de que Abraão seria pai de uma grande e numerosa nação, que Sara seria a mãe de todos os habitantes da terra, de todos os descendentes de Abraão. E agora, quando o anjo do Senhor, quando o Senhor aparece com seus anjos, a Sara novamente, ela já está com 99 anos. E quando se trata de bebê, para uma mulher de 99 anos, quando se trata de dar à luz para uma mulher de 99 anos, o navio de Sara já havia partido. Mulheres nessa idade, muito provavelmente, por condições naturais e humanas, não engravidam. Mas aqui está Deus novamente anunciando, a essa altura do campeonato, a essa altura da idade de Sara, 99 anos, que no próximo ano ela teria um filho. E o que Sara faz? Ela riu no seu coração. E eu estou certo, eu estou inclinado a acreditar que o riso de Sara era como alguns especialistas dizem. Sara está nervosa, talvez agitada no seu ser, descontrolada as suas emoções, por, nos últimos 25 anos, Deus fazer a mesma promessa para ela e Abraão, e a promessa não se concretizar. E agora, aos 99 anos, mais uma vez, Deus aparece para ela, fazendo a mesma promessa. Eu creio que profundamente, e provavelmente havia uma dúvida no coração de Sara, havia algo na sua mente que trazia a ela confusão, estresse, perplexidade, porque era difícil de acreditar, era difícil de entender. E de fato existem tantas emoções no coração de Sara, tantas emoções na sua mente, na sua alma, que ela ri. E talvez nós não podemos culpar Sara por isso. Não podemos culpar Sara por isso. Mas Deus fala com ela. Deus chama a Sara. E Deus, vendo que ela estava próximo ali àqueles homens conversando com Abraão na sua tenda, e Deus chama Sara e diz para Abraão: por que ela está rindo? E, queridos, eu creio que Deus não estava bravo com Sara. Deus não estava irado porque Sara riu. Como eu disse, essa atitude de Sara era muito provavelmente provocada pelas suas emoções. E Deus não castigou Sara por isso, diferentemente do que ele fez com Zacarias. Quando o anjo faz a mesma promessa para Isabel e Zacarias, a respeito do nascimento, da gestação dela, Deus castigou a Zacarias. E ele perdeu a voz até que o menino nascesse. Né? Diz o texto de Mateus: eis que você ficará calado, incapaz de falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, diz o anjo. E eu creio que não era essa a condição de Sara. Sara riu não porque duvidou, mas porque a vida dela, o coração dela, estava um turbilhão de emoções. Por isso, Deus não castigou Sara, mas castigou a Zacarias. E por que não? Porque ela acreditou. Diferentemente de Zacarias, Sara acreditou na promessa de Deus, mas ela estava confusa, ela estava estressada. Toda aquela situação havia deixado Sara nervosa, Sara agitada. E ela luta com a sua fé para crer. Ela luta após 4 promessas
de Deus durante os últimos 25 anos da sua vida. Deus lhe faz promessas. E talvez é a tentativa do seu subconsciente, da sua alma, de reduzir aquele estresse e acalmar o coração de Sara. E Sara então riu. Não creio que ela estava sendo repreendida por Deus por não acreditar. Mas era a palavra de Deus para desafiar o coração de Sara a continuar lutando pela fé, lutando com aquele conflito na sua mente e não impedir que a falta de fé dominasse o seu coração, mas para que ela de fato cuidasse da sua alma e continuasse lutando, porque Deus iria cumprir a sua promessa na vida dela. E aí em Gênesis 18, verso 14, Deus diz para ela: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É difícil para Deus, meu querido, fazer com que uma mulher de 99 anos dê à luz? É difícil para Deus fazer com que uma mulher estéril dê à luz? Não. É difícil para Deus fazer com que o paralítico anda, que o cego enxergue, que o coxo ande, que o surdo ouça? Diz a Escritura que para Deus não há impossíveis. E eu entendo, querido, e você sabe, eu sei, que Sara não é diferente de nós. Nós às vezes também duvidamos. Sabemos que teologicamente Deus pode fazer aquilo que Ele quiser. Mas quando a nossa vida azeda, quando as paredes da oportunidade, quando os portões das saídas começam a se fechar, quando as razões racionais para acreditarmos nas saídas acabam, nós lutamos, nós enfrentamos, mesmo que inconscientemente, essa luta. E todos nós já estivemos em momentos assim, como os momentos de Sara. Todos nós vivemos situações ilógicas, situações irracionais. Todos nós vivemos momentos de dúvidas, momentos de incerteza. Todos nós vivemos uma situação parecida com essa que Sara viveu. E eu creio que uma mulher de 99 anos se engravidar parece muito se enquadrar nessa categoria de algo para nós, algo irracional, algo ilógico, algo sem resposta. Mas como a Escritura diz no verso 14 do capítulo 18, acaso para Deus há impossíveis? Sara está lutando com isso. E haverá às vezes, no meu momento de vida, no seu momento de vida, nós podemos viver situações como essa que Sara viveu. Nós poderemos também lutar contra a razão da nossa esperança. A nossa mente lutando com aquilo que estamos ouvindo, para de fato conseguirmos crer, conseguirmos dar o passo de fé, conseguimos andar mais um pouco, avançar mais um pouco na nossa carreira cristã diante de Deus. E o que eu acho interessante nessa história de Sara é que quando Deus a chama, quando Deus se dirige a ela, dizendo para ela: olha, por que você está rindo? Ela nega que riu, né? O verso 13, diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Né? Então,
no verso 15, então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ela, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Né? Então, Deus percebe no coração de Sara que ela riu diante daquela promessa feita. Mas, provavelmente, ela estava com medo, muito provavelmente ela estava envergonhada por ter rido. Mas a vergonha não dura muito, porque a vergonha ela se torna em riso, porque o riso faz parte da história da vida de Sara. E quando a criança nasce, o seu novo filho vem ao mundo, o seu primeiro filho com 99 anos de idade, ela coloca o nome dele de Isaac. E o nome Isaac significa riso, né? Ou risos. E é um ditado muito interessante, né? Um dito popular que diz assim, quem ri por último, ri melhor. Né? E pesquisando sobre isso, a ideia do surgimento desse dito popular, a ideia é que o vencedor final terá mais glória do que alguém que estava vencendo no início, mas no final acabou perdendo. Por isso, a expressão, quem ri por último, ri melhor. E Sara literalmente riu pela primeira vez. Ou pela última vez, né? Deus fez o impossível na sua vida. Por quê? Porque Deus deu a ela o riso. E o riso de Sara foi o nascimento de Isaac. Olha que coisa maravilhosa, meu querido, Deus fez na vida dessa mulher. E em Gênesis 21, no verso 6, nós encontramos Moisés escrevendo. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Deus deu a Sara, né, a oportunidade de rir pela última vez. Deus fez cumprir a promessa na vida de Sara. Porque Deus deu a ela o verdadeiro riso. Deus deu a ela um filho. Deus cumpriu a sua promessa na vida daquela mulher. E após 25 anos de promessas, Deus cumpre na vida de Abraão aquilo que ele havia prometido de fazer a Abraão o pai de uma grande e numerosa nação. E por que Deus faz isso? Porque Deus é poderoso, meu querido. Porque Deus é maior do que qualquer força na terra. O Salmo 2, no verso 4, diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ou seja, o salmista, em seu contexto, diz que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram com o Senhor contra o seu ungido. E aí o salmista mais embaixo diz que Deus ri. Aquele que habita no céu ri dos homens e zomba deles. Porque Deus é poderoso. Porque só Ele pode fazer com que nós somente Ele pode nos dar a possibilidade de rir por último. E o ditado diz que quem ri por último ri melhor. Nós podemos, irmãos, na nossa vida, ter muitas dificuldades, muitas lutas. Talvez não haja tempo para nós rirmos nessa terra, nessa vida. Talvez as grandes dificuldades, as grandes incertezas. Assim como Sara, vivemos muitas emoções, muitas lutas, muitas batalhas internas, muitas batalhas familiares, muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas situações ilógicas, situações irracionais, das quais nós não damos conta. Mas Deus, na sua infinita graça, continua caminhando conosco, continua fazendo as suas promessas, continua cuidando de nós, continua derramando sobre nós a sua graça, assim como nesses 25 anos cuidara de Abraão e Sara e toda a família, eles fazendo as promessas, cuidando daqueles 2
idosos, mas homem e mulher, chamados por Deus, separados por Deus, para serem um pai e mãe de uma grande e numerosa nação. E Deus então chamou Abraão, chamou Sara, para que eles então pudessem confiar nas promessas de Deus. E ele fez isso por nós também, quando ele reivindica a nossa vida através do seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou da sepultura. Por isso, Deus ri dos poderosos, Deus ri da morte, Deus ri dos nossos inimigos, queridos. Porque eles, por um breve momento, eles podem se levantar, mas no final, quem vai rir é o soberano Senhor, o Deus poderoso. Ele ri dos reis, ele ri dos príncipes, ele zomba deles porque eles não são nada diante dele. Porque ele é grande, ele é forte e ele é poderoso. E não há nada que os homens possam fazer. Quando Deus diz que fará, nada pode impedi-lo de fazer. E nem mesmo a idade de Sara, 99 anos, nem mesmo as dificuldades que Abraão tinha, impediu de Deus cumprir na vida deles a sua promessa. E o que Deus prometeu a Sara? Um filho. E ela riu. Deus ri dos poderosos. E Deus nos fez a promessa. Que promessa é essa? Dele enviar o seu único filho. Que legal isso, né? Deus riu também do diabo, da morte, porque Deus usou o seu poder para rir juntamente com a humanidade pela última vez, quando Jesus vence a morte na cruz. A vitória de Jesus, queridos, é a nossa vitória. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa alegria. Por isso, nós podemos nos alegrar, nós podemos sorrir diante de Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele cumpriu as suas promessas. Querido, ainda que você esteja vivendo um turbilhão de emoções na sua vida, ainda que você esteja com as suas emoções todas de ponta cabeça, mas confie em Deus. Deus vai fazer com que você, ao final de tudo isso, você possa rir, você possa glorificar a Deus, você possa louvar a Ele. Deus abençoe sua vida, que você possa fazer como Sara, confiar em Deus, confiar nas suas promessas e confiar na sua palavra, porque Ele é fiel. Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém?